Foi? Boa noite. Estamos finalmente na nossa última aula do curso do livro Paulo Estevão. Não foi ensaiado não, tá, pessoal de casa? Foi espontâneo. As outras plaquinhas estão aqui, essa foi espontânea. E é com o coração, com muita alegria e com muita emoção que estamos aqui para finalizar essa tarefa que foi tão cara ao nosso coração. Posso dizer que quase um sonho, né? Foi mesmo. A Cris sabe que é um sonho que a gente está realizando, aí de estudar esse livro na casa. E conseguimos fazer esse ano com muita alegria. Então, eu não posso enrolar muito, porque hoje tem que ser corrido. Hoje a gente tem um tempo mais curto. E só vou avisar uma coisa, Rogério, nem combinei isso com ele, não. O choro está liberado. De emoção, né, Rogério? E para o pessoal de casa... Isso aí. Hoje nós estamos com o chat aberto. Nós não vamos trazer as perguntas aqui no microfone, porque vai tumultuar um pouquinho, mas pelo menos o pessoal se manifestar, a gente poder responder, eu e a Cris, como a gente fazia nos cursos online. Esse ano foi um curso, pela primeira vez, um curso presencial com transmissão online, né? Foi arrojado e deu certo, né, Cris? Para quem achou que o formato para foi quem achou ótimo, que não ia dar menos, certo, né, deu tudo certo. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos hoje ao encontro do mestre? Sim. Quem quer encontrar o mestre? Não precisa morrer, não. Pode encontrar na carne. Então, hoje é a segunda parte do capítulo 10, ao encontro do mestre. Vamos ver se a gente encontra com ele hoje. Última chance, gente. 34 aulas, se não encontrar hoje, vai ficar difícil. O nosso evangelho hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é mais do que especial, porque é um trecho de uma carta de Paulo. Então, em homenagem a esse nosso irmão que nos inspirou esse ano todo e que vai continuar nos inspirando daqui por diante, nós vamos usar a nossa última aula, um texto da Epístola de Paulo aos Coríntios, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, vamos ler com muita alegria, visualizando Paulo escrevendo, com a ajuda dos seus colaboradores, como a gente aprendeu aqui esse ano, aos coríntios, né, aos amigos da igreja de Corinto, aquela igreja tão especial. Ele dizia assim, olha: ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso nada me servirá. A caridade é paciente, é doce, é benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Então, vamos guardar em nossos corações as palavras de Paulo, escrita na primeira epístola aos Coríntios, para a gente sempre lembrar que fora da caridade não há salvação e, portanto, Senhor, aqui estamos para nos evangelizar, para nos modificar, para nos inspirar, para nos burilar, para que possamos sermos mais caridosos, mais indulgentes, com todos aqueles à nossa volta, ajudando na transformação desse planeta ainda tão enfermo, que cada um aqui que esteve nessa jornada, nesse ano presencial ou online, possa sair desse curso com o compromisso da transformação e da ação ativa no bem. Que os bons espíritos estejam conosco para essa nossa última aula ao encontro do Mestre. Que assim seja.
Muito bem, então, semana passada vimos a primeira parte desse capítulo, o capítulo 10, o encontro do mestre. Vamos lembrar rapidamente o que nós vimos. A perseguição aos cristãos aperta lá em Roma. Pedro chega a Roma, né? Paulo estava lá, já tinha sido liberto. Pedro chega em Roma e reencontra Paulo, aquela emoção, aquele carinho do reencontro dos dois. Uma vez que Pedro já estava lá, Paulo vai para a Espanha, aquela última jornada que ele queria fazer, para variar todo mundo, ninguém queria que ele fosse. Ele foi com Lucas, com Timóteo e com Demas, e lá, como em todos os outros lugares, com exceção de Atenas, ele conquistou vários novos adeptos ao Evangelho de Jesus. A situação em Roma fica cada vez pior, espetáculos hediondos nos circos e prisioneiros morriam também nas prisões. E aí o que acontece de muito relevante? João, que tinha ido para Roma com Pedro, né, o apóstolo João, é preso. E aí Pedro pede para que Paulo voltasse para poder, com a influência dele, libertar João. Paulo consegue, liberta João e na mesma hora manda ele de volta para a Ásia, em virtude das grandes tarefas que ele ainda teria no seu apostolado. Um incêndio, idealizado por Nero, destrói Roma durante uma semana. E os cristãos são responsabilizados pelo incêndio, e aí começa uma chacina, uma série de eventos horrorosos de sacrifício aos cristãos e preparação até para um ainda muito maior que estaria para acontecer, por conta desse crime, suposto crime. E os cristãos, então, passam a se reunir cada vez mais nas catacumbas. E numa noite, numa dessas reuniões, Paulo estava lá nas catacumbas pregando, e aí todos presentes são presos, Paulo também, e são levados à prisão mamertina. E é assim que a gente encerrou a semana passada, eles caminhando silenciosa e serenamente para a prisão mamertina. E aí, gente? Estão lá na prisão mamertina. Olha lá. A gente viu ali no nosso... Já está chorando? Não. Eles foram encaminhados, foram levados, né, para a prisão mamertina. E qual seria a descrição do local, gente? Como sempre. Hein? Muito sujo, escuro, divisões gradeadas, infectas, né? Tudo isso que a gente já conhece dos relatos do livro de uma prisão. Essa imagem eu tirei, na realidade, da internet, da própria prisão, que é aberta à visitação hoje em dia. A fachada e a cela, tá? Então, gente, e aí... mas eles não desistem, né? Os discípulos do Senhor se confortavam mutuamente, trocando ideias e conselhos edificantes. Dentro ali do momento de dificuldade, né? Daquele momento tão difícil que eles estavam passando, eles não esmoreciam, eles continuavam levando à frente a vontade, o ideal, aquilo a que eles queriam, a missão deles de divulgar o Evangelho. Não é isso, gente? Eles não esmoreciam. Então, Paulo... sempre está, né, à frente. Ele era cidadão romano, nós já sabemos disso. Então, ele não quer desistir mesmo, né? Então, ele vai sempre utilizando todos os recursos que ele tem. Então, ele solicita audiência com o administrador da prisão. Manda chamar Acácio Domício. Ele pede ao administrador da prisão para que o administrador da prisão chame o Acácio Domício. Vocês lembram quem é? Quem ele é um amigo que ele fez, por quê? O que ele fez com o Acácio Domício? Ele curou? Curou? Não, o Acácio estava cego. Né? O pai foi o outro, que eu já não me lembro, mas foi o Públio. Curou o pai do Públio, alguma coisa que não é o Lentulus, né? Isso aí. Quando a gente tiver dúvida, a gente pergunta a Alexandre. Ou a Roberta, né? A gente pergunta aqui, que é o pessoal, tá? Então, Acácio, né, ele vai lá e consegue, né, a audiência, né? Aí Acácio explica para ele o que está acontecendo. Olha, a situação realmente é muito grave. Né? Ele diz que a situação era muito grave e que o prefeito dos pretorianos tinha poderes para fazer o que quisesse. Como é que é o nome desse amigo, querido? Tá. Eu sempre esqueço. Tá Argelino, é isso, Rogério? Tigelino, que é o prefeito que pinta e borda, né? Que a gente sabe que ele está tocando o terror, coitado, com os cristãos.
O único recurso que seria possível qual era? Apelar para a magnanimidade do imperador, para o Nero. E aí, por que Paulo, qual o objetivo de Paulo em querer ter essa audiência com César? Para que ele quer fazer? Roberta está respondendo aqui porque ele quer evangelizar o Nero. Na realidade, ele quer realmente explicar para o Nero o que é a doutrina do Cristo, o cristianismo, né? Exatamente isso. Esclarecer o Nero quanto aos sublimes princípios do cristianismo. Mesmo porque o Paulo não desiste nunca. Ele vai até o último recurso que ele vê possível, né? Constituir-se advogado dos seus irmãos perseguidos. Ele queria ajudar, ele queria a luta, queria defender todos os cristãos que, como ele, estavam sendo absurdamente perseguidos, como a gente viu bastante na última aula. E afrontar a tirania, chamando a retificação de seu ato injusto, né? Ele estava querendo afrontar realmente. Depois a gente vai ver aqui o discurso com Nero, ele realmente foi corajoso, não foi, gente? Vamos lá ver. Então, ele consegue a audiência com Nero, não consegue? Ele é levado lá, né? E Nero teve interesse de conhecer ele? Ele queria conhecer, sim, quem era aquele que havia movido tantas pessoas ilustres à volta dele. Isso. Nero queria conhecer um homem que mobilizara grande número de seus íntimos para apoiar-lhe, né, o recurso. E aí Paulo chegou lá. O que Nero achou de Paulo, gente? O que é isso? Uma pessoa tão franzina, tão magrinha, tão, né, assim, ele não causou-lhe enorme decepção. Ele disse que era um velho, insignificante e franzino. E na cabeça dele, rapidamente, ele pensou em fazer o quê? Descartar, né? Ele pensou em mandar ele de volta para a prisão sem ouvi-lo, mas ele foi, na realidade, orientado a ouvi-lo, ao contrário, pelos seus asseclas, né? Que assim fica no ambiente, todos aqueles assessores, o livro dá a entender que são os assessores de nada, né? Os assessores, inclusive tinha algumas concubinas no ambiente, né? Estava escrito aqui no nosso livro. Então, Paulo, lá na corte pro Nero, ele começa a discorrer, a falar, e ele apela para a generosidade e a justiça, tá? E ao administrador consciencioso e justo, pai de milhões de criaturas. Essa frase, a gente não trouxe a fala é muito grande, mas ele elogia, ele explica, ele mostra, mas ele foi... Como é que é, Tuti? Ele foi elogiando por causa da vaidade, porque ele era suscetível, né, Tuti? Vamos lá. Ele foi ali, eu acho que comendo Nero pelas beiradas, a vaidade dele, senhor. Isso, falando. Chorado, é o fulano, é o outro. Que ele era pai de milhões de criaturas, exatamente. Que ele era uma pessoa, o problema, né? Não era ele, eram os outros que estavam ali dinamitando nele. Isso. Entendeu? E daí ele ficou já, não sei. Ele teve algum efeito sobre Nero? Nero ficou assim, meio quê? Né? O imperador fixou realmente admirado e enternecido. Por quê? Porque Paulo tinha um magnetismo, uma oratória, né, que envolvia realmente a todo mundo. Mesmo que a pessoa não quisesse, a pessoa estava ali envolvida pela autoridade até moral que Paulo tinha, que a gente normalmente fala. Então, Paulo pede por ele e por milhares, Paulo, né, de homens, mulheres e crianças que estavam realmente passando por toda aquela situação, os cristãos, tá? Alerta. Como se o Nero não soubesse, mas ele alerta, né, que uma onda de perversidade e crimes odiosos estava varrendo os bairros de Roma. Ele fala tudo isso, né? E enquanto os patrícios fugiam do incêndio, ele conta a Nero, quem foi que foi socorrer, né, os romanos? Os cristãos. Muitos perderam a vida socorrendo. Ele fala tudo isso, né? Estava dizendo. E no final, o que acabou acontecendo? Eles levaram... Né? No entanto, foram compensados com a pecha de serem os autores daquele crime hediondo. Né? E aí Paulo, ele alerta Nero também, olha só que bacana, para a extensão gloriosa de seus deveres
e que em uma vida mais elevada que esta, seriam pedidas contas da sua conduta nos atos públicos, que o cetro não era eterno, para ele começar a refletir. Aí ele começou a jogar, realmente a falar a verdade para Nero, né? E ele menciona os antecessores de Nero e o fim de cada um. O que aconteceu com eles? Ele pergunta, né? Ele fala, aconteceu o quê? Muitos, né, morreram, todos eles morreram até, porque todo mundo desencarna, né? E o resto ficou aqui. Ele agora eu não me lembro aqui, mas ele falou que outras coisas também aconteceram. E quais foram as reações depois de se falar tudo isso? Em primeiro lugar, a reação de Nero. Qual foi? Lívido. Tudo junto, né? Ele ficou lívido. Ele não conseguiu entender muito bem como que aquela pessoa, aquele velhinho, né, estava falando ali aquelas coisas para ele, Nero, simplesmente Nero, revestido de todo o poder e toda a autoridade que ele tinha mesmo, de fato, e que ele se julgava, né, como dono de tudo, né? Tigelino ficou profundamente irritado. Tigelino é o assessor, aquele ali, eu acho que é aquele de azulzinho ali, né? É o prefeito. As raras cortesãs, elas sim, se comoveram, estavam mostrando uma indizível comoção, tá? Os amigos do prefeito que estavam ali, também indignados e rubros de cólera. Ou seja, ninguém gostou muito. Gostou? Não. Aí, o que acontece? Depois que ele fala, né? O Tigelino fala assim para ele, se você quiser, Nero, a gente mata ele agora aqui mesmo, na frente de todo mundo. O Tigelino falou para ele. Mas Nero, aí o imperador pediu silêncio para que ele pudesse começar, né, tomar as primeiras deliberações, decidir as primeiras deliberações. E ele conversa com o Tigelino ali, meio que imperceptivelmente, a plateia nem percebe muito, e ele toma uma decisão. Qual foi a decisão que Nero tomou em relação a Paulo? Em primeiro lugar, ele falou que o Paulo era tão perigoso, né? Nero e Tigelino confabulam e decidem que, como Paulo é muito perigoso, daram o perdão naquele momento, devendo, entretanto, permanecer na cidade sob custódia oculta. Ou seja, ele ia pensar que estava livre, mas ele estava sendo o quê? Vigiado o tempo todo pela polícia, não é isso? E aí, quando viesse a festividade da reconstrução, porque o grande circo estava sendo reconstruído por causa do incêndio, e eles estavam, o livro nesse capítulo dá a entender como se estivessem armazenando cristãos, né? Ele chega a falar isso para esse grande evento. Quando chegar, depois que aconteceu o grande evento, no dia seguinte, a gente tira, né, despacha Paulo para um lugar distante, e aí tiram ele de cena, não é isso? O executam. E aí Paulo ficou o quê? Livre. Pensou que estava livre. Momentaneamente ali ele ficou livre e ele sai, né? Paulo sai e procura os amigos. Não. E aí o que acontece com Paulo quando ele começa a procurar os amigos, como ele começa a tomar pé da situação? Né? Só encontra notícias desoladoras. Onde estavam os amigos? Ou foram mortos, ou foram embora, ou foram presos. A maioria havia sido desaparecido, preso ou morto. Muitos realmente tinham ido embora. E ele pelo menos consegue... Quem ficou com ele até o final foi Lucas, né? Ele encontrou Lucas, ele fica super feliz. E ele começa realmente, ele já vinha tendo, né, gente? A experimentar singulares presságios que não lhe restava mais nada senão morrer pela causa, morrer por Jesus. Ele está sentindo, né? Está percebendo. E não mais vai pregar nas catacumbas, porque ele não estava realmente, ele já estava com uma certa situação de prostração física. Ele não vai mais rezar lá nas catacumbas. Lucas auxilia nas últimas epístolas, em especial a Timóteo. Ele continua escrevendo até o final, né? As epístolas. Ele quis escrever a Timóteo, até ele tem o livro, ele explica um pedacinho do porquê, né, que ele quis escrever a Timóteo, e mergulha realmente em profundas, né, meditações, tá? E aí, o que acontece? Na véspera das grandes festividades da reinauguração do grande circo, que ia ocorrer, né,
ele recebe um grupo armado, vai até a casa onde ele estava, do casal hospedado, era Cláudio, que eu não me lembro outro nome, Dina? Não. Lena, Era um casal amigo que estava com ele, onde ele estava hospedado, em Roma, tá? E aí a polícia, um grupo armado, né, visita a casa depois da meia-noite, prende Paulo e prende o quê? O casal que estava lá hospedado, tá certo? E aí Lucas não é preso porque naquela noite ele tinha ido fazer outra coisa e pernoitava em outro lugar. Porque será, né? O acaso existe, gente? Não existe o acaso. O Lucas ainda tinha muito, né, o que fazer, não é isso? Lucas o quê? Lucas se deu bem o ano inteiro, que ela está falando. É porque ele precisava, né? As coisas precisavam ser desse jeito, né? E aí que Paulo, então, ele é o quê? Preso, né? Atirado, né? Incomunicável numa cela escura do Monte Esquilino. Na realidade, não só ele, o casal também, os dois também. E ali ele fica, ele está realmente fraco, ele não está mais tão... Né? E começa a fazer o quê? Tudo que ele sempre fez, quando ficava nesses momentos de isolamento. Ele ficava, exatamente, fazendo um balanço de todas as atividades da sua vida. Né? Ele ficou ali, aguardou o provável sacrifício com os demais cristãos, né? Nos espetáculos do circo. Ele sabia, não é isso? Ele estava aguardando ali, que ele sabia que ia chegar a hora, que estava chegando a hora dele. Ele tinha dava para perceber, e provavelmente ele estava mais do que avisado, né? Por todos os mentores, os benfeitores que sempre com ele. Ele teve muita dificuldade, mas ele conseguiu adormecer e perdeu realmente a noção das horas. Ele não sabia direito, ele deve ter ficado naquele estado meio que letárgico, né, que chama, não sei se é modorra que chama, eu não sei, fica entre acordado e dormindo, com muita fome e sede, tá? Paulo estava com muita fome e sede, mas ele percebeu a ajuda espiritual, ajudando, aplacando aquela fome e aquela sede dele né, durante uma prece. Aí ele recebe, um guarda revela que um grande contingente de cristãos estaria sendo levado ao circo, na noite do massacre, que o circo seria reaberto. Né? Então, e aí, de madrugada, um grupo armado de 6 homens, coitadinho, Paulo tão fraquinho, né? Coloca Paulo num veículo de grandes proporções e leva-o. Em que estado? Mãos amarradas com cordas grosseiras. O vigilante noturno embriagado escarra-lhe no rosto. Ou seja, eles realmente, né, não tinham respeito algum, lidavam com os cristãos como se fossem nada, né? Não sei nem se bichos, né? Como se fossem nada. Paulo permanece o quê, gente? Sereno, firme e corajoso, como ele sempre se portou no decorrer de todo esse livro, né, a partir de um determinado momento. Chegam aos cemitérios na Via Ápia, e aí o militar que chefiava a escolta diz a sua sentença de morte, o que eles iam fazer com ele. E aí Paulo, como sempre, ele fala, né, e ele diz: os discípulos de Jesus não temem os algozes, que só lhes podem aniquilar o corpo. Significa que vou penetrar sem mais demora nos tabernáculos da vida eterna com meu Senhor Jesus Cristo. Então, ali, os guardas ficam até meio... Fica todo mundo assim, meio sem saber o que fazer. Dá até para a gente perceber numa situação... Que pessoa é essa? Que doutrina é essa? Que Jesus é esse que faz com que uma pessoa, naquele momento derradeiro, tenha um comportamento tão sereno como Paulo está tendo ali, não é isso? Ele chega a deixar os algozes ali meio sem ação e até se sentindo culpados de estarem ali tendo que executar aquela sentença. A patrulha realmente fica assombrada com aquilo. A energia moral de Paulo abalava até os mais fortes. O chefe da escolta manda que Paulo ande 20 passos, tá? E os demais estavam desorientados, nervosos e trêmulos.
Só o chefe realmente da escolta conseguiu manter ali, entre aspas, a postura de quem ia ter que fazer aquele trabalho. E aí o guarda que vai executar, muito trêmulo, diz que lastima ter sido designado para este feito e lamenta por Paulo. Né? O que Paulo responde? Não. Paulo diz que ele não é digno de lástima porque ele morre cumprindo seus deveres sagrados. E fala: chorai por vós, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo. Ele realmente vivia a vida, né, espiritual. Ele tinha essa completa noção e ação de que ele era um espírito que realmente aqui é só o quê? Uma passagem. Paulo estava, né, ele vivia isso mesmo. E aí ele ainda encoraja o algoz quando diz: não tremais, cumprir o vosso dever até o final. Ele fala para o guarda, e aí um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça, e ele cai, né, morto ali, sem articular uma única palavra. Mas... E aí, gente, Paulo morreu? Acabou? A morte é o fim? Por que às vezes a gente acha que a morte é o fim? A gente não é espírita? A morte não é o fim. Então, aquele corpo físico sofreu uma lesão grave, que quase retirou a cabeça dele, e ele cai na terra, sangue jorrando. A cena é descrita de forma impressionante, a gente nem quis botar. A gente fez questão de não trazer a cena, a gente botou o preto aí só para representar, né? Aliás, para quem entrou depois na aula e está online, o chat está aberto, vocês podem conversar com a gente. Paulo não morreu, o corpo dele morreu, o espírito continua vivo. Nós, como espíritas, sabemos da imortalidade da alma. E o espírito do Paulo nem perde a consciência. Vejam como não tem regra no espiritismo. O corpo perdeu a cabeça. Tinha tudo para entrar naquele período da perturbação, do sono. Ele nem perde a consciência. A palestra de agora foi disso. Foi esse às tema. 18? Foi das 18. Ele sente a angústia das derradeiras repercussões físicas, né? Então ainda está ligado ao corpo, sente aquele finzinho da repercussão do corpo físico do que o corpo sofreu, mas aos poucos ele experimentava uma branda sensação de um alívio reparador. Mãos cariciosas, olha que lindo, e solícitas começam a tocar de leve, arrancando, lembra do passe? Que tem aquele que a gente retira, essas mãos arrancam as terríveis impressões dos seus últimos padecimentos e transportam ele para um lugar mais distante, próximo, mas naquela região mais distante de onde estava o corpo. E em minutos, a dor desaparece por completo. Olha a equipe espiritual que auxilia no desprendimento, aplicando uma anestesia. A gente, quando vai fazer um procedimento cirúrgico, não tem, antes de alguém cortar alguém na anestesia, a equipe que ajuda no desprendimento faz esse processo de anestesia, quando, obviamente, o espírito encontra-se em condições de receber e de aproveitar. Só que ele não conseguia abrir os olhos, tipicamente anestesiado. Estava fraco, muito fraco. Emmanuel descreve que é como se ele estivesse recuperando de uma moléstia de longa duração, sem energia. E aí ele suplica a Jesus o esclarecimento da sua alma para aquela nova situação. Para ele era novo. Gente, todas as vezes que Paulo passou por dificuldades, angústias, inseguranças, medos, o que ele fazia? Rogava a Jesus. Rogava a Jesus, chamava Jesus. Copiem Paulo, hein? Roga a Jesus. A gente não sabe o que fazer, não está entendendo que situação que é essa, está acontecendo com meu filho, com a minha filha, com o meu trabalho, com o meu casamento, com o planeta. Eu não sei o que fazer, estou desesperado. O que a gente faz?
roga a Jesus. Pode ser um preposto de Jesus, roga a irmã Maria Angélica. Se vê aqui na casa, canta a música da irmã. Às vezes está tão perturbado que a gente não consegue elaborar a prece. Canta uma música. Eu costumo falar que nesses momentos a gente só fala assim: Jesus, eu estou aqui, me pega no colo. Basta falar isso. Faz uma prece decorada, porque Que se a seja, cabeça né? não consegue elaborar, bom, Pai Nosso, no céu, santificado seja o nosso nome, não tem problema. A falta da visão, ele não estava enxergando, fez ele se lembrar de um momento que ele também não viu, lembram? Em Damasco. Assim que ele viu a luz gloriosa de Jesus, e Jesus depois saiu daquele diálogo, ele ficou sem ver. E ele ali, cego, sem ver, ele se lembra do episódio de Damasco. E aí, naquela situação, ele começa a ouvir passos de alguém chegando. Não é o Alexandre. Ele ouve passos de alguém chegando e pergunta: Quem é, gente? quem é? Quem é? Quem és? A pessoa fala para ele assim, ó: irmão Paulo. E aí ele reconhece uma voz muito querida. De quem? Ananias. Quando ele identifica a voz de Ananias, ele cai de joelho, num pranto convulsivo, emocionado, de estar sendo socorrido por um irmão que foi tão importante na sua trajetória de conversão, porque a gente já aprendeu esse ano que não foi uma conversão mágica de quem vê uma luz e vira santo. Foi uma conversão dia após dia, com lutas, humilhações, sacrifícios. A gente viu isso, né? E aí, Ananias, como daquela vez, diz para ele assim: um dia, Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. Olha que lindo, gente, ele tem ali a certeza, ele está já no mundo espiritual, e encontra um grande amigo, que foi um grande trabalhador de Jesus, Ananias, restitui a visão a ele, mas ele não só restitui a visão, ele sentencia, né? Ele diz, é como se fosse o boletim no final do ano, o resultado do esforço do ano de estudo, do concurso, que a gente se preparou tanto. Ele diz, ó: atingiste os novos planos da redenção, alcançaste a coroa da vida. E ele continua: vê novamente em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicaste os teus olhos a serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Então, além de dizer aonde ele tinha chegado, Ananias disse para ele para onde ele ia. Lembram? Ele rogou a Jesus esclarecimento para esse novo estado da alma dele. Ele não sabia o que ia acontecer. A gente que está lendo pela enésima vez já sabe o que vai acontecer. Ele não sabia. E Ananias fala para ele o que ia acontecer, olha. Levanta, porque a gente vai encontrar Jesus. É para tremer na base, não é? Já pensou? Não é não? Vamos, que a gente vai ver Jesus. Muito bem. Paulo reconhece as maravilhas do mundo espiritual. Ele recobra a visão e a paisagem, a luminosidade, a ambiência, a energia que ele identifica é maravilhosa. Destoa daquela realidade terrena, material, pesada, que ele estava habituado. Só que não é só o entorno que muda, não. O que mais que muda? Quem que vai mudar, gente? Quem vai mudar? Ele próprio muda. Vejam, talvez minutos após o desencarne, minutos, ele se sente jovem e feliz. Ele compreende a grandeza do corpo espiritual. Lembrem que ele já falava do corpo espiritual, já apareceu aqui. Em suas cartas, ele fala do corpo espiritual. Ele tinha conhecimento
que havia o corpo físico e o corpo espiritual, aquele que a gente chama de perispírito. Tanto que ele escreve no encontro com Abigail, daquele lema da Abigail, que ele tinha ido em corpo espiritual. Ele tinha essa consciência. E ele reconhece a grandeza do corpo espiritual, que além de tudo que ele já sabia que o corpo espiritual podia fazer, ele se tornou jovem e feliz. As suas mãos estavam sem rugas, a sua pele sem cicatrizes. Ele era cheio de cicatriz, de vários açoites, apedrejamento, né? Muitas vezes martirizado. E a sua túnica era alva, era de uma alvura resplandecente. Ele reconhecendo aquilo ali, vendo ele desse jeito, alguém bota a mão no ombro dele. Olha quantas emoções. Mais um amigo, gente. Quem era? Gamaliel. E quem era Gamaliel? O grande mestre dele. Né, que ensinou ele a lei, preparou ele para ele ser um doutor da lei, para inclusive substituí-lo no Sinédrio, e que também, Gamaliel, se converteu ao cristianismo no final de sua encarnação. Gamaliel, então, chegava também para recepcioná-lo nessa chegada do mundo espiritual, dando um beijo, um ósculo fraterno, e eles se abraçam. E Paulo também abraça, nesse momento, o Ananias, um abraço dos três. Olha que cena linda, minutos após o desencarne, gente. Minutos após o desencarne. Mas as visitas não param aí, não. Começam a aparecer amigos, velhos conhecidos, vão começando a chegar para recebê-lo nessa chegada. Essa alma vitoriosa que completa e supera em muito as expectativas daquilo que ele podia fazer nessa encarnação. Chegam vários companheiros que ele tinha conhecido, curado, pregado, trabalhado junto, sofrido junto, para trazer as boas-vindas nos umbrais da eternidade, ou seja, nas entradas, nesse ambiente que antecede, na antessala. O livro fala, inclusive, que chegaram companheiros que tinham padecido no circo. É a próxima frase, né? Ih, não lembrava. Nós dois estamos assim. Não lembrava. A gente escreve e esquece. É a idade. Todos os mártires que foram sacrificados na véspera. E até Emmanuel fala, é como se eles estivessem aguardando. Eles foram martirizados na véspera, mas como se a espiritualidade sabia que Paulo seria sacrificado no dia seguinte, eles ainda ficaram por ali para todos se reencontrarem e partirem juntos para um lugar melhor. Todos queriam abraçar o apóstolo, beijar-lhe as mãos. E aí começa uma música, uma melodia de vozes argentinas, vozes angélicas, que vinham de uma fonte do mais além. Eles não conseguiam identificar, sabiam que estava vindo de algum lugar, né? Tipo a gente ouvindo o coral aqui no alto-falante. O primeiro dia que a gente botou o coral, o pessoal olhava para cá para saber de onde vinha. Eles começaram a ouvir esse hino. E Ananias falou que era um hino dos prisioneiros libertados. Provavelmente quando acontecia em outras ocasiões, né, dos prisioneiros que eram libertados no sentido de libertação do corpo, do jugo da carne, eram recebidos com esses hinos. Aí Ananias pergunta para o Paulo qual seria o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Então, os sentenciados, qual o seu último desejo, né? Na pena de morte, infelizmente ainda existe. Aqui é qual o seu primeiro desejo, agora que você chegou na esfera dos redimidos. Paulo pensa nela. Na mesma hora ele lembrou de quem, gente? 30 anos. Ele não é de ferro, Cadu. 30 e poucos anos depois. Com saudade, tinha reencontrado em sonho, reencontrado, né, em inspiração. Pensa nela, mas ele não pede. Pensa e não pede. Ele sabe que os desejos do coração precisam ser renunciados muitas vezes. Ele fica até um pouco constrangido. E aí ele diz que queria rever Jerusalém, porque foi o local onde ele praticou tantos males. E ele queria então rever Jerusalém para lá orar a Jesus.
em agradecimento. Afinal de contas, já tinha sido revelado que ele tinha mudado de estágio. Então, ele queria agradecer a Jesus em Jerusalém, no local de suas quedas. E aí, eles rapidamente volitam. Ele fica impressionado com a volição. Só que eles não vão em voo direto, não. Tem escalas. Ele vai passando por vários lugares, só que muito rápido, marcantes da sua trajetória. Malta, Tessalônica, Corinto. Ele vai passando em vários daqueles lugares. Faz mais uma viagem de Paulo, né? Ele faz mais uma viagem de Paulo por todos aqueles lugares. E em todos os lugares que ele ia passando, mais gente ia se incorporando a essa caravana. Então, mais gente ia se juntando. Trabalhadores, emissários do Cristo, iam se juntando a ele nessa caravana rumo a Jerusalém, para de lá encontrar Jesus. Foi a promessa do Ananias. E aí eles chegam em Jerusalém e se instalam no cimo do Calvário, onde foi a crucificação do Cristo. E lá eles cantam hinos de esperança e de luz. Paulo, Ananias, Gamaliel, aqueles que foram mortos na festividade do circo e tantos outros amigos, companheiros, trabalhadores de Roma e de vários outros lugares. Lembrando seus erros do passado, cometidos lá em Jerusalém, Paulo se ajoelha e eleva a Jesus uma fervorosa súplica. Os companheiros remidos recolhiam-se em êxtase, em reverberação por essa prece de Paulo. E aí Paulo está lá, no cimo do Calvário, de joelhos, rezando, todos acompanhando. E aí é como se o céu azul, né, a imensa umbela azul, se rasga, porque de azul ela se rasga, parece uma grande claridade, e aparecem 3 vultos, ele ainda não identifica de primeiro. À medida que esses 3 vultos vão se aproximando, ele repara que no centro, Jesus. À direita de Jesus, Estevão. E do lado do coração de Jesus, Abigail. Sem voz, com lágrima nos olhos, ele apenas estende os braços para os 3 que estão chegando. Abigail se aproxima primeiro, ela toma delicadamente as mãos dele e o Estevão o abraça com grande efusão. Paulo quer poder abraçar os 2, Estevão e Abigail, mas como um discípulo muito obediente, ele dá uma olhadinha para o mestre, como uma criança assim, dócil, né? Que procura a aprovação, tipo, eu posso abraçar eles, né? Que Jesus também está ali. Será que eu abraço eles ou eu abraço Jesus primeiro? E aí, pedindo essa autorização para Jesus, o que Jesus fala para ele? Jesus sorri. E ele sorri de uma forma indulgente e carinhosa. E fala para Paulo assim: ser feliz. Sim, Paulo, sim, como que diz, pode abraçar. Ser feliz. Vem agora aos meus braços, pois é da vontade do meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim a gente encerra com essa frase maravilhosa, Jesus estendendo os braços e deixando para todo mundo aqui que o que a gente quer é a harmonização, é o equilíbrio, é a reconciliação, é a reforma, de forma que verdugos e mártires se reúnam, como aqui Paulo e Estevão, que deram nome à nossa obra, deram nome ao nosso curso, se reunindo agora, para sempre, no reino. E assim, unidos, ditosos,
os fiéis trabalhadores do Evangelho da redenção, seguem as pegadas do Cristo. Então, Cristo estava andando na frente, eles seguem as pegadas do Cristo, em demanda às esferas da verdade e da luz. Não é para nosso lar, não. Para as esferas da verdade e da luz. E assim a gente termina a nossa obra. Vocês não sentiram falta de nenhum slide hoje? Hoje, como não haverá a próxima aula, e nós não vamos poder fazer os aprendizados da última, hoje a gente pergunta para vocês qual é ou quais são os aprendizados, não só desse capítulo, mas dessa obra, né? A gente sabe que a gente tinha um objetivo, né? Qual era, desde o gente? início. Hein? E a gente nunca teve a pretensão de dizer o seguinte: nós queremos sair daqui Evangelizados. Evangelizados. A gente sempre colocou uma meta alcançável. A gente queria sair daqui com o coração mais evangelizado. E para não ficar no subjetivo, como é que a gente mede? Com o evangelizômetro. Ah lá. Então a gente pergunta para vocês, vai lá, Cris. Eu estou até assim. A gente pergunta para vocês. Como é que está o nosso evangelizômetro? Como está o nosso evangelizômetro? Quais foram os aprendizados? O nosso junto, né, Rogério? E aí a gente quer ouvir de vocês. Por isso a gente terminou um pouquinho antes, para ouvir a participação de vocês. O que mais marcou nessa obra, assim, se eu tivesse, quando eu tiver, começar a esquecer das coisas, né, tiver demência senil, qual é o que eu vou lembrar dessa obra, um aprendizado, um ensinamento, um episódio, um fato, um diálogo, não sei, cada um pode dizer aí, e o pessoal que está em casa também. Você quer ficar lá no microfone, que está no chat? A gente vai entrando, eu fico com o celular. Quem quer começar? Opa! A gente queria botar as câmeras viradas para vocês hoje. Não, vai você. Bem, o meu aprendizado é assim, que com Jesus tudo é possível, né? E é óbvio que o comprometimento do Paulo, a dedicação e a percepção de Jesus para aquela pessoa possível de fazer essa transição tão aparentemente improvável e impossível, foi possível. Tudo bem, teve, óbvio, muita angústia, muitas provações, como a gente viu no decorrer do livro inteiro, mas é possível, com muita determinação, muito apego à parte espiritual, né? Não esquecer que tem sempre alguém olhando por nós. Acho que para mim dá bastante alento. A obra em si é um espetáculo, né? Então eu acho que todos nós que já tivemos a oportunidade de ler esse livro, outras tantas vezes, ele efetivamente é muito emocionante. Mas a forma como vocês fizeram, né, a forma do SEMA de ter essa iniciativa de trazer uma obra dessa, e assim, a dedicação de vocês dois, o estímulo, o entusiasmo, realmente para mim é o que fica desse curso. Vou fazer igual a Paulo, não fale de qualidades que nós ainda não temos. Não fale de nada que nós não temos. Tudo provém do Cristo. Nossos alunos aqui online... A gente aprende. Estão dizendo, Rogério, a real mudança do Paulo, nossos alunos que estão nos assistindo, lembrar que Paulo seguiu o chamado de Jesus, não é isso? A grande mudança dos valores humanos que transformaram Paulo. São as opiniões que os nossos internautas... Paulinha, peraí. Paulinha. É a possibilidade de você mudar nesta vida, né? É possível. É possível. A gente, né, eu já até falei isso, a gente se arrepende no mundo espiritual, a gente pede uma nova encarnação para reparar. E a gente está encarnado. Então, a gente pode começar, né, mudando a consciência e reparar. Ele fez isso com maestria, né? Com o espírito de escola. Poxa, se a gente não apedrejou ninguém, não mandou matar ninguém, né? Então, tá mais fácil pra gente. O salto é menor. Vamos começar logo. Acho que Oi? Perdão.
Não, para mim foram assim, doses semanais de crescimento interior, de vencer. É difícil pra caraca, gente, vocês não me conhecem. É difícil, assim, vencer as minhas más tendências, que são inúmeras. Mas eu tive, no decorrer desse ano, eu enfrentei trocentas coisas como a maioria aqui, né? E assim, eu acho que eu venci semanalmente um pouco de mim mesma nessa trajetória aí. Várias vezes eu falei mal de Paulo. Quem sou eu, gente? Quem sou eu? Saulo, Paulo. Então, quem sou eu, né? Imagina. Nada, mas assim, para mim foi importante estar aqui com vocês, dividir as lutas e as alegrias e as dores e as tristezas e crescer junto. Muito bom. Obrigado pelo testemunho. Tem a fila aqui, peraí. O que eu ia falar foi mais ou menos o que a Paulinha falou, né? Todos nós podemos nos transformar, né? Podemos tirar de dentro de nós o Paulo que nós temos aqui dentro. E esse ano, esse curso, assim, foi assim, um aprendizado. Tudo que o Marcos falou, eu concordo plenamente. O entusiasmo de vocês, foi assim, foi um alento, foi maravilhoso. Mas a nossa transformação, a nossa reforma íntima, esse ano, assim, teve que ser o máximo. Testada, Rita. Muito. Eu vou dar, foi então, muito meu bom. aprendizado aqui no meio para vocês. Eu já falei há umas 2 aulas atrás, que não é porque a gente é instrutor que a gente é muito evangelizado e tudo, a gente está sempre na disciplina procurando. E eu até falei isso com o Rogério, falei com vocês aqui, que para mim realmente foi transformador. Porque a partir do momento que agora, quando eu penso alguma coisa, quando eu estou aflita, ou quando eu estou nervosa, quando eu estou braba, eu não fico braba nunca, mas ele que o diga, né? Eu paro para pensar, gente, Paulo suportou aquilo tudo, como que eu estou me aborrecendo com isso? É nesse ponto que toca, né, exatamente o que Jesus faria, que a gente sempre fala, mas como a gente teve um contato muito estreito, eu estava falando lá para ele ontem, gente, vou ficar com saudade dele, porque era meu amigo, gente. A gente passou muitos dias com Paulo, vocês passaram, a gente, então, que teve, né, a oportunidade de mergulhar no livro para fazer o curso, ele é meu amigo, mas o grande ensinamento foi esse, olha, se ele passou por tudo aquilo depois do que ele fez, e ele agia daquela forma, eu posso, pelo menos, tentar começar a fazer isso. Para mim, foi transformador, que eu entendo que eu comecei a pensar muito mais nas minhas atitudes. É isso que para mim, foi a transformação. Como início da transformação, né? Só ligando aqui, os nossos internautas falaram aqui, que eu aprendi que a gente precisa seguir sempre se evangelizando e não desistir nunca de buscar os ensinamentos de Jesus e buscar também a força que o Paulo tinha, né? Tanto no curso, nós aprendemos tanto no curso que aqui em Viana nós vamos trabalhar no Centro Espírita Paulo de Tarso. O pessoal está aí, gente, de vários lugares, né? E sempre há tempo de recomeçar e fazer a mudança para melhor. Essa pessoa aprendeu isso com o Paulo também, tá bom? E para o nosso crescimento e fazendo as analogias que foram feitas no dia a dia para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia o que a gente aprendeu no curso. Isso são opiniões que estão aqui dos nossos internautas. Fala, Dudu! Pois é, eu acho que, primeiro, tem que parabenizar, eu acho que o doutrinário, né? Pelo menos eu falo por mim, eu acredito que a maioria, por essa obra, né? Por trazer para nós essa obra, a gente sabe do quanto é importante ter o estudo do Pentateuco, né? Para quem chega na casa, para quem já está há muito tempo na casa, mas eu gostaria de registrar a importância de uma obra como essa, porque traz para a gente os personagens, os missionários que mostram uma ascensão moral,
que são exemplos para as nossas vidas. Então, o quanto foi importante essa obra, né? Eu acredito que para mim, como para todos, justamente por esse aprendizado, né? Dessa evolução moral e espiritual, né? De Paulo de Tarso, né? Então, foi muito importante, eu acredito que para todos, essa obra, e a minha sugestão é que a casa continue trazendo obras. Estamos trabalhando nisso. Né? Pode ser, né, Rogério? Estamos trabalhando nisso. Tá falou, bom? Então, tá a minha sugestão. Quem mais? Aqui, Márcia. É Márcia, né? Carlos. Eu já falei isso uma vez, no último curso que eu fiz com ele, com o Rogério, que eu sou um péssimo espírita, porque eu faço os meus cursos vendo primeiro quem vão ser os professores. Então, eu vejo... vejo os melhores. E eu não conhecia ainda, né? Não tinha tido aula a Cris, né? E eu fiquei impressionado com a edição das imagens, né? Porque quem conhece um pouquinho de edição de imagem, de edição de texto, né? A complexidade, né, de colocar os textos nas figuras, né? E botando o Paulo chorando, o cego, sangrando, etc e tal, né? E essa obra, né? Quem não teve um pensar assim espiritual lendo isso, eu acho que é uma coisa impossível a pessoa não ter, porque isso é uma obra histórica, né? Se você não tiver um pequeno olhar espiritual, tem uma belíssima obra histórica, né? Nas primeiras aulas, eu perguntei para o Rogério, ele ficou até irritado, né? Como é que... O Rogério ficou irritado? Isso não existe. Ficou irritado. Não, e ficou, cara. Eu era Saulo nessa época ainda. Se transformou em Paulo já, gente. Ele tinha ficado super irritado de como é que um espírito, né, no caso, o Saulo, né, ele iria se transformar em Paulo, né, e faria sua obra pela vida inteira. Então, a gente, depois de ler a obra toda, né, a gente se coloca no lugar, né? Depois, logicamente, eu não vou ver Jesus, eu não vou me transformar de Carlos para um outro nome, você né, para uma coisa assim. Quando você vai ver Jesus, eu acho que eu vou ver um dia. Mas eu quero, pelo menos, você eu, Carlos, tive um grande aprendizado, né? Logicamente, não me transformei em nada, mas Não, peraí, Carlos, não fala isso para nós. Eu vou fazer uma pergunta. Ele se transformou. Você se transformou? Ele é tão superior que eu. Ele é muito superior que eu, então eu não posso falar. Eu sei de mim. Não, tá funcionando. Tá sim. Eu sei de mim, mas eu acho que ele tá 1000 acima de mim. Está transformada, viu, Carlos? Aí. Então, só para terminar, nesse ano eu tive um grande aprendizado até do meu silêncio em certas ocasiões para não transformar certos momentos em momentos ruins. Então, eu aprendi a ficar em silêncio. Isso a gente aprendeu muito, né, no decorrer do curso. Calar. Várias vezes, Pedro toda hora, Paulo, Tiago. Entendi. Pedro foi um grande professor disso, né? Foi um grande professor. Márcia. A Márcia quer falar agora. Uma das coisas também que eu ouvi é como é que Jesus, né,
como é que Jesus enxerga a pérola que tem em cada um, né? Com certeza, Então, né? assim, isso foi um aprendizado para mim, olhar as pessoas, né, e achar assim, não, um dia vira Paulo, né? Então, olhar com o olhar de mais amor, para a sociedade mesmo, as coisas vão melhorar, né? Assim, ter mais esperança, né? Parar de me envolver mais com os desesperos, né? E com a turba e acreditar mais. É isso aí. Tem um internauta aqui que está falando que ele ficou bem impressionado com a rápida mudança de pensamento de Paulo em relação ao que ele achava do reino de Deus e que rapidamente ele aprendeu com Jesus. Como ele mudou o pensamento dele, entendeu rapidamente. Eu acho lindo. que a passagem do aprendizado que Jesus trouxe na prática, exercido pelo Paulo, dá para a gente um ânimo da possibilidade da gente poder ser melhor do que a gente está sendo. E a outra coisa que também foi muito importante para mim foi a minha vontade enorme de ler as epístolas. Eu acho que é uma sugestão. Eu acho que o cristianismo iniciou com Paulo e vai continuar com Paulo através das epístolas. Então, a minha sugestão é que a gente não morra no crescimento do cristianismo depois do Paulo e Estevão. Estudar, né, um pouco as cartas, né? Não, todos os outros mártires do nosso livro, né? Que a gente se lembre. Os amigos aqui da internet, eles agradecem também, estão dizendo que as nossas aulas encorajaram a todos, mais de um, dizendo as mudanças interiores, tá? E o mais importante foi colocar Paulo na minha caminhada, lembrando sempre dele, colocar Paulo na minha caminhada, não é isso? E eu tenho certeza que após esse curso eu serei um pouco melhor a cada dia. Tem uma internauta falando isso aqui. Tem várias opiniões, mas é o que mais está chamando a nossa atenção. Tá certo? A Liz quer falar. Vou falar. Primeiro, agradecer... O choro está liberado hoje, eu já liberei, nem eu nem ele choramos. Mas eu choro então vocês têm que muito. chorar, gente. É porque foi muito choro para fazer isso, vocês não têm noção. Agradecer a vocês, dizer que foi realmente muito linda a dedicação de vocês nessa obra, que fez a gente sentir uma vontade, um prazer de estar aqui, isso foi muito maravilhoso. E que se a gente tivesse o tal do evangelizômetro, eu ia dizer que todo mundo aqui está saindo um pouquinho mais evangelizado, assim, que é impossível. Parabéns, foi muito bom. Graças a Deus, né? Que a gente consiga continuar, né? Perseguindo. Pergunta 1020 do Livro dos Espíritos. Onde se encontra o evangelizômetro? Dentro da nossa... consciência. Então, a gente tem o evangelizômetro na nossa lá dentro consciência. de nós, a gente não tem um aparelhinho. Não é isso, gente? Já vai fechar? Não, a gente pode ir fechando, né? Deixa eu agradecer a todos vocês, a gente agradece até a vocês que incansavelmente estavam aqui, a vocês que nos aturaram, a minha, que aturaram o Rogério, que estavam aqui rindo, vibrando conosco. É super importante a gente, né, perceber tudo, porque a gente está aqui trazendo para vocês, mas a gente está recebendo muito de vocês sempre, e nós agradecemos essa oportunidade de estar aqui nesse momento com vocês, vendo cada um de vocês aqui a cada dia, nas opiniões, nos comentários, e a gente vai percebendo que, tentando sempre, mesmo que seja um pouquinho, a gente vai começando a tentar fazer a diferença, não é isso que a gente vem sentindo? Então, que a gente consiga... O meu recado aqui é que a gente continue nesse processo, né? Porque a gente está aqui, quando nós somos seres distraídos, quando a gente está aqui sendo lembrado toda semana, é mais fácil, né? Mas que a gente continue nesse processo. Existem milhares de obras, existem muitos outros cursos, mas que a gente continue, né, caminhando, sempre buscando, porque a gente pode, a gente já viu que pode, e mais do que tudo, trazendo naqueles momentos de incerteza, de dúvida, naqueles momentos de angústia, a gente tem a certeza que a gente pode
se conectar a Jesus, à espiritualidade superior, pedir ajuda e que a gente pode, sim, se melhorar, né? Botar água da paz na boca, calar quando a gente não quer calar, né? Esquecer a ofensa, a gente pode começar sempre a se esforçar e a tentar. Não tem outro jeito. Esse é o nosso caminho, a gente está aqui falando disso o tempo todo, dessa reforma. Tá? E eu vou agradecer, não posso deixar de agradecer ao meu parceiro aqui. Pela parceria, a gente dividiu totalmente esse curso. A arte do curso ficou, eu combinei com ele no início, vamos fazer? Não vamos, quando o doutrinário veio para nós com a proposta, eu falei, olha, ele falou, eu não tenho tempo de fazer as aulas. Eu falei, e eu acho que eu não tenho tanta capacidade assim de resumo. Então a gente foi combinando, ele ia fazendo os resumos, ia mandando para mim, a gente ia combinando, eu ia fazendo as aulas e a gente foi fazendo. Realmente foi um curso de parceria, não é isso? Algumas horas semanais que eu agradeço também a outra pessoa que está presente aqui, porque teve muita paciência durante esse ano de eu estar ausente às segundas-feiras e terças, totalmente. Isso eu vou falar com ela, de casa, compreendendo que eu precisava estar ali fazendo aquele trabalho, que foi um pouco custoso, porque a gente tem um pouco de hábito de querer fazer bonitinho, como disse o Carlos, de colocar, de não sei o quê. Aí o Rogério, deixa isso, Cristiane, mas não sei o quê. Mas, graças a Deus, a gente chegou, porque também eu acho que tudo envolve, né? O visual envolve. E a intenção da gente é que a gente conseguisse levar vocês para lá. Para dentro da história. Isso que a gente queria fazer, tá? Ai, que bom, viu, Rogério? Aí. Então, é isso que a gente queria, sem vaidade, sem presunção, não é isso. A gente queria realmente fazer junto com vocês e a gente conseguiu, né, esse curso aí durante esse ano inteiro. Arlindo, quer falar? Porque começou essa liga durante o Covid. Você está falando... Não, um pouquinho anterior. Uns 350 anos Tem atrás. uns anos anteriores aí. É que vocês não estavam acostumados, a gente começou a trabalhar. Né? Não, todo mundo é boa dupla, não existe isso. Vou passar aqui, vou pegar aqui. Rogério, pega o gancho aí que eu já falei demais. Gente, eu queria agradecer muito a Jesus pela oportunidade de ter, nesta encarnação, me tornado espírita, porque realmente é uma aparição de Jesus na nossa vida, né? O espiritismo. Então, que a gente possa valorizar como quem está na estrada de Damasco e vê uma luz, que a gente possa valorizar a doutrina espírita. A irmã Maria Angélica, pela oportunidade de trabalho, a minha parceira. Eu não sou um parceiro fácil. E ela me aceita do jeito que eu sou. Obrigado, Cris. Foi ótimo esse ano de trabalho. Queria agradecer a Anabela, que durante as férias que ela da pôde Cris, estar aqui conosco. ela esteve conosco. Depois ela teve questões de saúde e não pôde continuar. Agradecer a todos vocês pela vibração, pela energia, pelos fluidos, pelos sorrisos, pela participação incansável, né? Porque isso dá esse movimento, dá essa vontade da gente estar aqui, todo mundo, né? A gente se torna realmente essa família SEMA. Eu queria contar para vocês que esse livro foi o segundo livro espírita que eu li, né? Quando eu era adolescente, me deram o livro dos espíritos. Aí eu li ele inteiro. Aí eu estava na biblioteca do Centro Espírita. Que livro que eu vou pegar? Aí o presidente do Centro Espírita era um senhor de 80 e tantos anos, falou: meu filho, eu tinha 15 anos, tudo que você precisar saber do Evangelho, de Jesus, isso aqui está nesse livro aqui, ó. Aí me deu esse livro aqui, que era o Paulo Estevam. E desde então eu me apaixonei por esse livro, e eu queria, como você falou, né, para a gente não deixar isso aqui passar, porque passa. A gente está aqui muito animado, estudou, mas passa. Então, 2 dicas. Uma, às vezes ler a obra inteira, você quer ler outras coisas, você acaba não lendo. No momento de dificuldade, aflição, você pode também abrir ao acaso. Embora não sejam pequenos trechos, quem estudou vai ler aquela passagem, vai lembrar, e tem muito ensinamento. Muito. Eu faço isso desde então, e podem de 15 anos para cá, já tem bastante tempo. E a segunda dica para não esquecer é um material que está aqui no próximo slide, né? Porque se a gente... Concorda? O material do próximo slide. Então,
A gente se lembre que esse lema é o lema de Abigail. Está aqui o QR Code, o pessoal de casa pode, ou vocês podem depois acessar de casa e fotografar o QR Code. Então é um imã digital para guardar no celular, salva nos favoritos, né? Porque o imã fica só na geladeira. Tem também, Rogério, a figurinha. Depois eu distribuo por aqui, o pessoal daqui pode distribuir, quem está online, que conheça. Eu vou distribuir para vocês. Vamos então terminar falando aqui num coro. Aliás, eu queria agradecer também ao coral, porque é um privilégio. É isso aí, ter aqui a Deise, poder né, ter o coral. Aí, Deise. Tem várias de coral ali, Rogério, não é só Deise, elas são todas. Que privilégio ter o coral na nossa turma e antes de começar as aulas a gente aproveitar as canções. Então vamos juntos ler o lema de Abigail para a gente finalizar o curso? Pode ser? Então, qual é o lema de Abigail? Trabalha, espera e perdoa. Então, se a gente esquecer de tudo, a gente pega o celular, guarda essa imagem e revisa lá. Será que eu estou cumprindo o lema? Eu estou indo passo a passo no meu dia de hoje? Eu estou amando? Eu estou usando o amor? Eu estou trabalhando? Eu tenho a esperança de dias melhores, de que todo mundo vai evoluir? E eu estou sendo misericordioso com aquele que está errando comigo hoje? Vamos guardar esse lema de Abigail. Cris, o próximo. Opa, olha lá, gente. Temos um encontro marcado, dia 26, aqui, ou na Barra, que a gente vai ter a dinamização aqui, ou na Barra, com o encontro de Jesus, o grande médico das almas. Esperamos todos vocês aqui. A gente vai, pelo menos, uma oportunidade de a gente se rever até o ano que vem, porque hoje os cursos acabam. Ao encontro do mestre. Ao encontro do mestre. A gente vai encontrar... Se não encontrou, 34 aulas, 26 dia 26 de novembro, ele está aqui. Desse ano. Grande médico das almas, não percam. E aí, por favor, inscrevam-se para nos ajudar na organização. Eu peço muito que todos se inscrevam. Quem está na internet também e pretende vir, inscrevam-se para nos auxiliar. Tá bom? Não sabemos. Então é isso. Faz a prece ou eu faço? Você termina, né? Não, você termina. Então vamos fazer a nossa prece? Gente, muita vigilância. Muita vigilância. A gente entra de férias, acaba o curso, aí não sei o quê. Muita vigilância, tá? Reunião pública, peguem uma obra para ler, revejam algum curso online. Não vinha terça, vai numa outra reunião pública. Muita vigilância. O momento pede muita vigilância. Orai e vigiai, Jesus disse para a gente. E o que mais marca nessa obra, Paulo fez tudo isso para divulgar o Evangelho, não foi? A gente está com o Evangelho em casa, na mão, no celular, no carro, no rádio. Vamos aproveitar o Evangelho. Consumam o Evangelho, leiam o Evangelho, estejam com ele perto de cada um de vocês, usando para guiar os passos. Isso aí. Uma sugestão que a gente vai adotar é usar as cartas de Paulo no culto do lar. A gente vai começar a fazer, é interessante, porque pouquinho a cada semana, né, a gente vai... criando isso. Então, vamos fazer a nossa prece? Agradecendo demais, não tem mais a quem agradecer do que a Deus, ao nosso querido mestre, amigo Jesus. Agradecer muito ao convite feito pela irmã Maria Angélica, porque esse convite foi dela, que nós possamos ter cumprido com a nossa missão pequenininha, mas que possamos ter cumprido de trazer essa obra, esse romance histórico que nos aproximou tanto, de Paulo, não só de Paulo, mas de todos esses mártires que, graças a Deus, estiveram nessa época lutando para que hoje a gente pudesse ter aqui em mãos todo esse manancial de informações, de conhecimento, a possibilidade do estudo, com liberdade, que a gente aproveite e que a gente cada vez mais siga nos nossos firmes propósitos de caminharmos mais resolutamente como espíritos, mas nessa encarnação ainda, a cada dia, tentando nos transformar em pessoas melhores. Nós já sabemos como a gente precisa caminhar, se esforçar sempre, cada vez mais, de seguir a trilha, os caminhos do nosso mestre, amigo Jesus, que não poupou esforços de nos deixar tudo isso. E dessa caminhada da doutrina espírita, como cristianismo redivivo, nos trazendo sempre, a cada dia, todas as orientações que nós precisamos para caminharmos melhor.
sempre felizes, os corações estão assim muito gratos por terem feito parte desse trabalho de luz, desse trabalho de amor e por estar aqui, nessa casa abençoada, esse oásis que a irmã Maria Angélica nos oferece. Graças a Deus.